A gente degusta dessa intimidade, né, Padre? Degustamos o nosso Deus. É mais do que alguém que nós adoramos. É alguém que nós recebemos, ingerimos. Ele não é apenas aquele que põe a mesa para nós, como diz o Salmo 22, né? Ele prepara uma mesa à vista dos meus inimigos. Ele faz mais do que pôr a mesa. Ele se põe na mesa. Grande mistério. Ele se põe na mesa para que ele seja o alimento. Por uma razão simples. Jesus se fez pão para nós. Porque nós vamos nos transformando, pouco a pouco, naquilo que nós comemos. Você vai comendo comida gordurosa, logo, logo você vira uma bola de gordura. Então, nós vamos nos transformando no nosso alimento. Isso é um princípio fisiológico. É basicamente o que Deus deseja. Que nós sejamos divinizados. Era o que os padres da igreja diziam. São Gregório Nazianzeno dizia: Deus se fez homem para divinizar os homens com a sua humanidade. Era a beleza dos padres da igreja. Então, é justamente isso que ele quer. Que nós sejamos divinizados com a divindade dele. E isso só é possível porque a divindade se humanizou. E nós, quando entramos em contato com o corpo do Senhor, nós vamos sendo sempre mais glorificados. Vamos nos transformando naquilo que a Eucaristia é, de fato. Não só enquanto atos de Cristo, palavras de Cristo, mas a Eucaristia, ela é Jesus, que quer nos transformar nele hoje, mas também ela quer nos transformar em Jesus no amanhã. Ela é o penhor da nossa esperança, a Eucaristia, porque o corpo que está ali, aquele corpo que nós ingerimos na Eucaristia, é o corpo glorificado, ressuscitado de Jesus. Então há aqui uma outra dimensão da Eucaristia, que é o que nós chamamos de dimensão escatológica da Eucaristia. Aquela carne, aquela pessoa que está nas espécies consagradas, é uma pessoa que morreu e ressuscitou. Então, em que eu estou me transformando? Pouco a pouco eu estou me transformando no ressuscitado. Aquele que ingere a carne gloriosa do Senhor na Eucaristia é alguém que está dizendo para si, para a igreja, para o mundo, que a morte não tem poder sobre nós. E quando nós encomendamos um corpo, tem uma das orações nas Ezequias que faz menção a este corpo que foi lavado pelas águas do batismo e que se alimentou do corpo e do sangue do vosso Filho. Porque se aquele corpo se alimentou de um corpo ressuscitado, então significa que aquele corpo também ressuscitará à semelhança daquele alimento que ele passou a vida toda recebendo. Então é o grande mistério da nossa fé, que vale a pena ser vivido, celebrado, vale a pena deixar tudo para permanecer nele, vale a pena deixar tudo para vivê-lo. Aqueles jovens que são chamados ao sacerdócio, vale a pena qualquer coisa para presidi-lo, para ser canal de acontecimento da Eucaristia. Nada se compara a você ver as espécies se tornando o Senhor nas suas mãos ao som da sua voz. Nada se compara. E vale a pena qualquer coisa para alcançar isso. Faz jus, na nossa experiência de vida, aquelas palavras do Senhor quando diz que o reino de Deus é como um terreno que possui uma pérola preciosa, e a pessoa que descobre que a pérola está lá, ela vende de tudo que ela possui para adquirir aquele terreno e conquistar a pérola. Vale a pena. A Eucaristia é Jesus, é a grande pérola que o nosso coração encontrou, se deixou seduzir por ele, e nós fazemos tudo para viver na sua presença. Eu fico ouvindo o padre, e aqui eu imagino eu como você aí do outro lado, que revelações que vêm a nós, dizer que ao comer o corpo de Cristo, e se vir a morrer, já não morrerá, porque cheio daquilo que não morreu, você também não vai morrer. Aí também, usando as palavras do padre, a alegoria que é feita diante disso. Que o estudo da igreja hoje diz que só 7 milhões de católicos realmente praticam o Brasil.
quer dizer que os outros tantos milhões, que somos mais de quase 200 milhões, não sei quanto, que o IBGE diz que somos hoje, né, mas eu acredito que já deve estar passando os 200 milhões de brasileiros, né, que se diz ser a maior nação católica do mundo, e só 7 milhões que a igreja reconhece como praticante, que realmente vai à missa e que se encharca, né, se consome do próprio Cristo. E sabendo que ao se consumir do próprio Cristo, o restante não, né, Padre? Os outros quantos milhões não? Eu acho que essa resposta, assim, essa resposta não, mas um complemento do que nós estamos partilhando aqui, está justamente aqui nesse evangelho, ainda na continuação desse evangelho, no versículo 66, porque esse evangelho ele é bem longo, ele vai até o 71, que é o discurso de Jesus sobre a Eucaristia. E vai de encontro a isso que você está colocando, Gilberto, porque diz que depois de tudo isso que nosso Senhor apresenta, dizendo eu sou, né? Ele não disse que era uma simbologia, que era alguma coisa parecida. Jesus diz eu sou. E diz o Evangelho no versículo 66 que depois de tudo isso, muitos dos seus discípulos se retiraram. Muitos foram embora. Já não andava com Jesus. Porque disse para ele, essa palavra é dura demais, Senhor. Quem pode suportar uma verdade como essa? Quem pode suportar um Deus que se faz homem, um Deus que morre na cruz? E aí, Jesus olha para Pedro, né, para os outros discípulos e diz, e vós? Também quereis ir? E a resposta de Pedro, a quem iríamos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Muitos foram embora, né, Padre? Muitos deixaram porque estavam acomodados nos seus recursos de felicidade. Né? Esse discurso do pão da vida, no Evangelho de João, ele é basicamente toda a teologia de Eucaristia de João. Como João não narra a instituição da Eucaristia, no final ele narra o lava-pés, os outros tratam da Eucaristia na instituição. João é o único que trata da Eucaristia no discurso do pão da vida, que é ausente nos evangelhos sinóticos, só tem aqui. E o evangelista João aqui trabalha justamente a dimensão do pecado no mundo. O que é o pecado? Senão aquela condição na qual o homem se encontra afastado de Deus. Eu dizia isso na homilia esse fim de semana. Geralmente quando a gente pergunta para alguém o que é pecado, as pessoas dizem, é matar, roubar, xingar, focar. Eu disse, não, mas eu não estou perguntando quais são os pecados. Eu não pedi um exemplo de pecado. Qual é a definição de pecado? Poucas pessoas sabem definir o pecado, elas exemplificam. O pecado é isso, essa condição do ser humano afastado de Deus. Ele longe de Deus, ele formula para si a sua forma, a sua maneira de ser feliz. E a humanidade no pecado, ela chegou a uma conclusão falsa, mas ela chegou à conclusão de que a humanidade, será feliz quando ela tiver sucesso, triunfo, quando ela estiver por cima. A felicidade está no triunfo, na glória. Era por isso que as pessoas seguiam Jesus até aqui. Porque nos capítulos anteriores, no mesmo capítulo, numa perícope anterior, Jesus multiplica os pães. Ele realiza um gesto de triunfo, um gesto de milagre, e o povo segue a Jesus, vamos segui-lo, porque se ele multiplica pão, a gente não vai precisar trabalhar, não vai precisar comprar pão, ele multiplica, nós não teremos mais fome. Mas a que fome se referiam essas pessoas? Sintetizado na figura do pão, da fome material, eles se referiam justamente a uma fome existencial. Eles reparam que em Jesus há um poder capaz de sanar a fome existencial, a fome de sentido de vida. O problema é que nós temos a mania de querer dizer para Deus, de antemão, o que é que Ele deveria nos dar. Né? Nós esperamos algo dEle e nós dizemos, Senhor, o Senhor é tão poderoso, o Senhor pode tanta coisa para me fazer feliz, bem que o Senhor podia fazer isso para me fazer feliz. Era o que mais ou menos o povo tinha em mente. Senhor, nós vimos que o Senhor teve poder para multiplicar pães. Puxa vida, o Senhor podia multiplicar pães sempre para que a gente não tenha mais fome. Como que querendo dizer para Jesus o que Ele deveria fazer para que não houvesse mais fome existencial. Só que é Deus quem diz para nós quem Ele é, não a gente que diz para Ele o que Ele tem que ser. E aí Jesus vem com a palavra, eu vou fazer o que vocês querem. Só que o caminho é este daqui.
Eu sou o pão. É a minha carne que vocês vão ter de comer, meu sangue que vocês vão ter de beber, a minha palavra que vocês terão de viver. O seguimento de Jesus exige comprometimento. Foi aqui que a porca torceu o rabo. Porque é interessante seguir Jesus enquanto há triunfo. Enquanto eu me sirvo do segmento. Enquanto eu me sirvo daquilo que Jesus tem para oferecer. Mas quando há uma exigência, quando a coisa vem na outra mão, quando seguir Jesus exige de mim um compromisso, enquanto Deus está comprometido comigo, está muito bem, mas quando eu tenho que me comprometer com Ele, não, isso já é muito duro, eu já formei na minha cabeça mais ou menos o que eu quero viver e fazer para ser feliz, e aí que as pessoas se afastam dele, para não seguir o seu santo mandamento. É o que está acontecendo hoje. A sociedade tem uma série de propostas, de prazeres imediatos, de compensações, de prazeres, de triunfos, enfim. É duro demais se comprometer com Jesus. E as pessoas preferem aquilo que elas, no seu pecado, conceberam como conceito de felicidade. Elas querem se fazer felizes, elas não querem serem feitas felizes. Jesus quer nos fazer felizes. Para isso ele pede a nossa vida nas mãos dele, senão ele não vai poder nos fazer felizes. E é aqui que está, nós somos muito apegados à nossa vida. Nós temos medo de jogá-la, de abandoná-la nas mãos de Deus, para que ele faça dela uma grande felicidade. A gente quer estar no controle. O problema é que não dá para duas pessoas dirigirem o mesmo veículo. Eu preciso largar o volante e entregar na mão de quem sabe o caminho. Então, a pior coisa que tem é você tá dirigindo e uma pessoa do seu lado, né? Pisa na embreagem, troca essa marcha, não é por aqui, vai devagar. Uma pessoa apitando, dizendo para você como é que você tem que dirigir, como é que você tem que fazer. É mais ou menos o que a gente faz com Jesus. A gente diz que entrega o leme do barco nas mãos dele, o volante da vida nas mãos dele. Mas no fundo, com as nossas orações, com as nossas exigências de seguimento, a gente fica querendo dizer para ele como é que ele tem de nos fazer felizes. A Eucaristia, ela nos tolhe nesse sentido. O que nós vemos na Eucaristia? Alguém que se entregou para ser glorificado pelo Pai. Então é isso que eu tenho de fazer, me entregar a Jesus para ser glorificado, felicitado por Ele. Ele fará, não eu. Isto é ter Jesus como Senhor. É deixar a minha vida ao arbítrio dele, à vontade dele, à mercê do que ele deseja. É duro? Em muitos pontos mas valerá a pena. Foi isso que Pedro constatou. Senhor, é duro mesmo, mas fazer o quê? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Parece absurdo agora, mas o Senhor já provou por A mais B, por diversos outros elementos, que valerá a pena. O Senhor vai nos salvar e, por mais duro que seja agora, nós vamos até o fim. Essa é a nossa experiência. A gente tem de deixar esse imediatismo de lado e, olhando para a Eucaristia, recebendo o corpo do Senhor, aprender dele que é necessário dar a vida para que nós sejamos felizes. Nos doar para que haja felicidade, para que haja eternidade. Não só após a morte, mas já nesta vida. Uma vida bem-aventurada, uma vida cheia, embebida de eternidade. Essa eternidade já está no pão da vida, basta receber para ser impregnado dela. Amém. Nós temos a nossa página para que você possa entrar em contato conosco, é facebook.com, né? Como que é? Facebook/Nos Caminhos da Fé. Não é traço, não é underline. Cadê o nosso editor? Nos Caminhos da Fé. Isso. O nosso telefone também é o 011-3683-4685. Nós estamos aqui em São Paulo, Osasco, para o mundo, aqui na tvopção.com. Com a presença do nosso padre Douglas Pinheiro, que está nos falando aqui dessa paixão que nos consome da Eucaristia. A gente vai fazer um intervalo, já a gente volta.